Olá, amigas e amigos do terceiro ano dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, né? Aqui é o professor Antônio. Primeiramente, obrigado pela presença. Então, o assunto desse vídeo é fazer uma breve introdução ao estudo do Segundo Reinado, que a gente vai iniciar nesse momento. Só que, evidentemente, que é a nossa primeira aproximação com o tema. Então eu já peço para vocês não ficarem preocupados em decorar nada, porque nas nossas próximas semanas nós vamos fazer uma série de aproximações com assuntos e em diversos suportes. Só que a gente tem que lembrar que a leitura dos textos vai ser o nosso principal meio, porque embora a gente entenda que o recurso audiovisual seja muito bom para o primeiro contato, eu acredito que é no texto que a gente consegue enriquecer os conhecimentos e fixar ainda mais, né, os temas históricos. Bom, primeiramente eu gostaria que você fixasse que o Segundo Reinado no Brasil é aquele período da nossa história política onde a gente foi governado pelo Dom Pedro II, né? E foi um período que durou 49 anos, ou seja, ele foi o período mais extenso de permanência de um governante à frente do Estado brasileiro. Ele se iniciou em 1840 e foi até 1889, quando foi proclamada a República e a gente deixou de ter o imperador para termos presidentes, né, com mandatos de 4 ou 5 anos. Só que isso não significa que foi um período sem nenhuma tensão, tá? De fato, foi um período de certa estabilidade política, mas foi conquistada à custa de muita alternância entre os gabinetes de ministros. Naquela época existia um conselho de ministros que era encarregado de governar o país em nome do imperador, que exercia influência na política através de um quarto poder que era chamado de poder moderador. E aí a gente tem uma situação importante para você lembrar acerca do nosso estudo do Segundo Reinado. Se hoje a gente tem 3 poderes de estados, né, que são o executivo, o legislativo e o judiciário, o executivo administra, o legislativo legisla, faz as leis, e o judiciário julga as infrações às leis. Cada um desses poderes tem uma característica de atuação, mas eles são interdependentes entre eles. Naquela época a gente tinha um quarto poder, que era o chamado poder moderador, que era exclusivo do imperador e pelo qual ele podia intervir nos demais poderes. Por exemplo, era ele quem escolhia os juízes, era ele quem escolhia os senadores, ele podia dissolver a Câmara dos Deputados quando ele precisasse, ele escolhia os ministros e muito mais. Então a tranquilidade política do Segundo Reinado, ela foi estabelecida pela adoção de um modelo de governança que se assemelhava ao modelo parlamentarista, que era justamente para permitir uma alternância entre os 2 grupos políticos mais importantes do período, que eram os políticos conservadores e os políticos liberais. A gente não tinha os partidos políticos como a gente tem hoje, não. Então a gente tinha esses agrupamentos, né, de personalidades políticas que tinham uma atuação pautada em algumas referências específicas. Então eles se alternavam, né, e trocavam muito entre os grupos. Mas então eles eram considerados, né, principalmente os conservadores e os liberais, que vocês vão encontrar em alguns livros como Saquaremas, tá? Porque eles tinham uma sede, né, o principal líder político dele tinha fazenda na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, e os Luzias, por causa dos liberais, da revolta liberal que teve em Minas Gerais em 1848, que começou na cidade de Santa Luzia, ali pertinho de BH atualmente, tá bom? Bom, nesse parlamentarismo à brasileira, que ele foi apelidado de parlamentarismo às avessas, o imperador nomeava um presidente do Conselho de Ministros e este convocava uma eleição para a Câmara dos Deputados. Só que como as eleições do tipo, na época, era cheio de fraudes, né, como por exemplo, morto votava, sempre a maioria dos deputados que eram eleitos eram do grupo político do presidente do Conselho de Ministros, que governava o país em nome do imperador. Então vale lembrar que naquela época o voto era censitário, indireto, aberto e impresso, ou seja, não votava todo mundo, mas apenas aquelas pessoas que um censo indicava que tinha dinheiro ou recurso suficiente para ser eleitor.
e era possível saber em quem o eleitor tinha votado, né? Porque o voto era impresso e era aberto, não era secreto como é hoje, né? E os eleitores escolhiam outros eleitores que votariam por ele. Então esse modelo de parlamentarismo às avessas, ele foi assim apelidado porque ele era ao contrário do parlamentarismo clássico, onde ocorre uma eleição e o partido que tem a maior bancada, né, que ele consegue o maior número de deputados, indica quem será o primeiro-ministro que governará ou chefiará o poder executivo. Aqui era o contrário, né? Pois era a escolha de quem seria o presidente do Conselho de Ministros, né? Uma espécie de primeiro-ministro, que apontava qual seria o grupo político ou partido que teria mais deputados para garantir uma governabilidade alinhada aos interesses do governante. Então você já deve ter percebido que esse mecanismo ele foi criado justamente para preservar a figura do imperador, que quando tinha algum problema, dissolvia o Conselho de Ministros e nomeava um outro presidente de conselho que, por sua vez, convocava novas eleições para acolher um outro grupo político. Então, durante esse período, o Brasil teve 36 gabinetes de ministros diferentes entre liberais e conservadores. Agora, é importante lembrar que naquela época a economia do Brasil era essencialmente agrária e exportadora. E o nosso principal produto era o café. Então a aristocracia cafeeira era a que tinha mais influência nos governos. Só que esse assunto da economia, ele será um tema para uma próxima semana. E para esse momento, eu gostaria que você mantivesse sua atenção no arranjo político que permitiu a alternância entre os políticos liberais e conservadores no segundo reinado. E para isso eu vou deixar 3 perguntas para você responder na enquete da semana. Essa enquete é importante porque nela eu vou aferir a sua presença. Ou seja, eu vou saber se você veio na plataforma, leu o que eu fiz a de solicitação para desenvolvimento daquela semana e eu vou marcar a presença para vocês. Então a primeira pergunta que eu quero que você se atenha é a seguinte: como era chamado o quarto poder de Estado imperial brasileiro e que era exercido pelo rei? Tá? Recapitulando, como era chamado o quarto poder do Estado imperial brasileiro que era exercido pelo rei? A segunda pergunta é: quais eram os grupos políticos ou os partidos que se alternavam naquela época? E por fim, ou a terceira pergunta, como ficou conhecido o modelo de governança do segundo reinado? Então você responde essa enquete lá para mim e faça uma leitura de um texto que eu vou deixar lá como suporte, tá? Então é importante para esse momento esse passo a passo, né? Primeiramente assistir esse vídeo, que é bem introdutório, vocês vão perceber que não tem nenhum tratamento especial. Segundo, responder as perguntas da enquete, lendo o texto que eu vou deixar de suporte para vocês, tá bom? Então um abraço a todos e até a nossa atividade da semana que vem. Tchau, tchau!